Maravilha, então a gente vai começar falando da época de 1984, a geração de prata do voleibol. E o entrevistado de hoje, nada mais, nada menos do que o capitão da época, o William Carvalho. Tudo bom com você, capitão? Beleza, e você, Marcelão? Tudo em ordem. Maravilha. E a gente vai começar com uma pergunta clássica do nosso programa, que é essa aqui. Como tudo começou? Como foi que você chegou lá? Bom, apesar da geração de prata, né, ter sido em 1984, para mim começou bem lá atrás. Essa já era a minha terceira Olimpíada que eu estava disputando, né? Tudo para mim começou na escola, como toda criança. O professor de educação física, ele dava voleibol na escola, eu não gostava, meu negócio era futebol, nem sabia direito o que era vôlei, mas nas aulas de educação física eu tinha jeito, ele achava que meu toque era bom, eu levava jeito para a coisa. E aí foi acontecendo, eu fui me destacando nas aulas, ele me selecionou para ficar na seleção da escola, aí você vai disputar o campeonato estudantil. No campeonato estudantil tem sempre, na época, era diferente, você não tinha as peneiras que você tem hoje. Você tinha os olheiros, os técnicos das categorias dos clubes, que iam observar esses campeonatos colegiais. E eu me destaquei também no campeonato, um técnico chamado Dagoberto Camargo me convidou para eu ir para o Tietê, que hoje é um clube que nem existe mais, infelizmente o Tietê fechou. Mas eu fui para o Tietê e eu ficava de sócio militante. E eu gostava porque eu ia para o clube, jogava futebol o dia inteiro e à tarde ia para o treino de vôlei. Mas ela é legal também porque a quadra era dividida, né? Do lado treinava feminino e do outro lado masculino. E aí fui gostando, fui pegando jeito pela coisa, aí fui me destacando no Campeonato Paulista Infantil. Do Campeonato Paulista Infantil eu fui me destacando, fui selecionado para disputar a Seleção Paulista. E aí foi, Seleção Paulista, aí depois já fui me destacando, aí eu já tinha pegado gosto pela coisa, aí já estava treinando demais, bastante, até que eu fui convocado para a Seleção Brasileira Juvenil, e foi onde tudo começou, da Seleção Brasileira Juvenil, logo depois da Olimpíada de Munique, já foi feito um novo ciclo, né, com os jogadores da Seleção Brasileira Juvenil, com alguns remanescentes da Seleção de Munique, que foi a primeira ciclo olímpico para de Montreal, aí foi até para 80, e depois de 80 se profissionalizou praticamente, né? Foi aí que o NUSMA entrou na jogada, profissionalizou o voleibol, porque nós estávamos, a partir do Mundial que teve na Itália, a gente foi todo mundo embora depois para jogar na Itália, e a gente não voltaria mais para o Brasil, a não ser com esse projeto que o NUSMA fez para que mantivesse esses jogadores, né, na época, William, Montanaro, Renan, Xandó, Mauri, Bernard, Bernard, Montanaro, Badá, nós estávamos todos jogando na Europa, já estávamos jogando na Itália. Depois foi o Renan, depois foi o Badá, e aí, mas depois o Nussmann tocou uma lei lá que proibiu a gente de jogar fora do país. Mas foi uma coisa boa para o voleibol, né? Porque praticamente começou a profissionalizar o voleibol, e aí foi indo. Aí esse ciclo olímpico de 80 a 84, que foi o primeiro ciclo olímpico muito vencedor, né? A gente passou a ganhar, logo em 81 a gente já ganhou a primeira medalha no campeonato, na Copa do Mundo do Japão, depois a gente foi vice-campeão mundial, depois a gente foi bicampeão do Mundialito, né? Que hoje é a Liga Mundial, até que culminou com a medalha de prata, né, que a gente perdeu em Los Angeles. O período que você jogou na Pirelli foi antes da Olimpíada? Como foi essa chegada? A Pirelli era em Santo André, é isso? Santo André. Nós fomos para a Pirelli em 78, foi antes da Olimpíada. A Pirelli, em 80, também veio a Bradesco. A Pirelli e a Bradesco no Rio de Janeiro foi que, com esse projeto do NUSMA, né, que abraçaram todos os atletas, que a gente fez esse ciclo olímpico todinho. A Pirelli, fui desde 78, aí eu fui embora para a Itália, depois voltei para a Pirelli, e fiquei na Pirelli até 92, quando acabou a Pirelli. Mas mesmo assim, eu parei de jogar, mas ainda fui um ano técnico da Pirelli. E a sensação de ter
ter ganho uma medalha de prata na Olimpíada, ela foi uma sensação positiva por ter ganho essa medalha, ou teve aquela sensação assim, faltou o ouro? As duas coisas. Eu sempre falo isso. Se você vê a gente no pódio olímpico, as filmagens que tem, nós estamos todos tristes no pódio. Porque a medalha de prata você já tinha ganho 2 dias antes. Sim. A gente perdeu a medalha de ouro, né? Se você olhar um pódio olímpico, o campeão está super feliz, normalmente a medalha de prata está triste e o que é o bronze está feliz, que ele ganhou aquele São dia. Vitórias, né? Verdade, são vitórias. E a gente perdeu, então ficou aquela sensação. E quando a gente perdeu, eu dei uma declaração na época, que a gente tinha sido vice-campeão mundial e depois vice-campeão olímpico. Aí eu falei, pô, caramba, será que essa geração, acho que ela não nasceu para ser campeão olímpico nem mundial, nós perdemos os 2 títulos. Mas eu não sabia, depois que a gente foi se dar conta, quando caiu a ficha, né, que foi um feito incrível, e do que aconteceu após essa medalha, né? Foi uma coisa incrível, a gente, né? Eu acho que eu sempre falo que o maior legado que essa medalha trouxe, a medalha está lá, eu guardo ela e tal, mas é uma medalha. O legado dela foi a gente conseguiu, através dessa medalha, massificar o voleibol, né? Massificou-se, virou uma febre, né? Desde 80 até 84, virou uma febre, desde a nossa primeira medalha. Dessa massificação, dessa quantidade, a gente tirou essa qualidade. E, na minha opinião, isso é a minha opinião que eu tenho. Nós estamos fazendo, hoje nós estamos em 2022, nós estamos fazendo esse podcast, depois de 36 anos da medalha. Que é uma coisa incrível isso, eu acho uma coisa incrível. Até hoje, né, eu trabalho na televisão, eu trabalho em prol do voleibol, eu sou reconhecido na rua. Quer dizer, era uma geração que ficou muito carismática, era uma geração que quase todo mundo lembra o nome desse. William, Montanaro, Xandó, Mauri, Renan, ainda lembro. Então, ficou uma seleção muito carismática. Ela engrandeceu muito o voleibol. Então, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou dar uma clínica, esse é o maior legado que eu tenho. É a galera, quando vinha antigamente pedir autógrafo, hoje é uma selfie. Verdade. E a gente conseguiu tudo isso numa uma que você não tinha as mídias sociais que você tem hoje, né? Eu lembro que a Vila, ela fez um esquema com os Correios que mandava-se mensagens para a gente, né? Como não tinha esse lance do celular, e chegava toda vez que a gente voltava do treino lá na Olimpíada, era sacos e sacos com mensagens para a gente, era um maior barato, uma coisa incrível que aconteceu. Por isso que eu falo, sem as redes sociais, a gente conseguiu tudo aquilo que a gente conseguia. Naquela época, hoje em dia, você faz um gol na China, você está vendo o gol aqui, né? Apesar do... Hoje a gente está assistindo guerra ao vivo, né? Infelizmente. Exatamente, com um comentarista lá, e ele fala com... Incrível, né? E naquela época não tinha isso. Então, por isso que eu reputo como um marco, assim, uma coisa incrível que aconteceu. Eu tenho uma foto, eu não sei, depois eu vou mandar para ti, é uma foto sua, pós-Olimpíada, você foi fazer visita na minha escola, então tá você, estão os professores, tá os alunos, eu vou ver se eu consigo colocar aqui no podcast depois que a gente for editar. É uma foto que eu guardei com bastante carinho, foi bem legal na época, foi quando eu comecei a gostar de vôlei, né? E isso foi muito marcante. Eu tinha 10 anos de idade. Você sabe que tudo isso que eu acho que é muito legal. Por exemplo, eu já soube, né, eu já tenho o conhecimento que tem de 26 pessoas que colocaram o nome de William por minha causa, que os pais colocaram. Pô, isso é muito legal. Quando eu chamo William, o cara vem para mim, eu não vi você jogar, mas meu pai me colocou porque... Pô, o próprio William Mago joga com a camisa 7 por minha causa, que o pai dele, ele me viu muito pouquinho jogar, né? O pai dele falava muito de William, então ele gosta de jogar com a camisa 7 por causa disso. Então, são coisas que você não tem a noção. Por isso que eu te falo, naquele pódio você está com uma atriz, mas quem poderia imaginar que aquela medalha, né, que aquela
medalha de prata poderia trazer tantos benefícios e não foi só para o voleibol, porque os outros esportes se aproveitaram muito, porque o voleibol foi o primeiro grande esporte coletivo que fez um planejamento, né, que fez um ciclo olímpico maravilhoso, que a gente fez um trabalho que a gente sabia que a gente ia chegar. A gente fez um trabalho para chegar a ser um medalhista olímpico, que até então não passava nem pela cabeça de ninguém. Eu tinha disputado 2 Olimpíadas para trás, uma eu fui 7º, outra eu fui 5º. Essa de 5º já foi uma coisa, assim, para nós, incrível, chamada primeira classe do voleibol mundial. E a gente conseguiu a medalha olímpica, e depois disso a gente se tornou a referência no mundo como a gente é hoje, né? E como que era a estrutura daquela época? Ontem eu estava conversando com o Marcelo Negrão, né? A gente fez um podcast com ele, e eu até, na hora que eu fiz a pergunta, eu achei que ele era da época ali de Saquarema. Ele falou, não, a gente roeu o osso, foi algo bem mais desafiador do que o que tem hoje, que é um processo natural. Então eu imagino como devia ser nessa tua época ainda, mais osso ainda, né? Exatamente, mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós tivemos, por conta da confederação, a melhor estrutura para a época. Lógico que depois, né, o sonho era ter um centro de treinamento que veio depois da geração do Marcelo ainda, né? Mas para a época nós tínhamos a melhor estrutura. A gente estava sempre, a gente viveu em hotéis, mas com toda a infraestrutura para a gente de alimentação. A gente treinava na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, com tudo para a gente, a aparelhagem, né, para preparação física era a melhor que tinha para a época. Nós tínhamos os fisiologistas, sabe? Todos os exames. Então, a gente era sempre acompanhado a melhor estrutura que pôde se dar para a gente, na época, a gente tinha. Então, para a época, se você for falar hoje, está super ultrapassado. Hoje, os tênis são diferentes, o piso é diferente, o material é diferente, a regra mudou demais, né? Hoje a galera nós temos lá o centro de treinamento, que é uma referência também para o mundo todo. Isso foi uma consequência. Mas, para a época, a gente tinha os patrocinadores da seleção, nós tínhamos os patrocinadores particulares. Então, para a época, era o melhor que podia acontecer aqui dentro do Brasil. E uma pergunta que, assim, eu acho que eu vou ter essa oportunidade de fazer, no sentido assim, tem 2 saques, né, que são características da geração, que é o Jornada do Bernard e o Viagem, que a gente precisa saber quem é o verdadeiro autor, como tudo começou. Parece aquela história de quem inventou o avião, né? Quem que é o pai da criança? Eu queria saber a sensação de estar dentro de quadra, vendo o Jornada, como surgiu, e a história do Viagem. Bom, antes de mais nada, é muito difícil dizer, eu não sei dizer, porque nós 3 brincávamos, isso tudo aconteceu brincando antes de começar treino, jogando dupla. A gente jogando dupla, tal, aquele desafio tal, e começamos a saltar e dar o Viagem lá do fundo. O Viagem foi chamado depois, dar um saque saltando. Uhum. Eu fui para a Itália, ter uma história muito engraçada com isso. Eu fui para a Itália e ainda não tinha esse negócio de viagem de saque saltando, e num treino lá, eu, brincando de dupla também, dei isso aí. Aí o meu colega de clube falou assim, pô, por que você não dá? Porque na dupla, você dá um Viagem na dupla, você matava os caras na dupla, só 2 na quadra, né? Eu não sabia se ia ser. Aí o cara falou assim, pô, por que você não dá no jogo? Eu falei, beleza, vou dar, sempre fui meio malucão mesmo. Cheguei no jogo, eu dei o saque, acertei, foi ponto, mas o meu técnico me deu uma bronca. Ele falou assim para mim, ei, Willy, sei pazzo? Tipo, você é maluco, né? Eu falei, não. Porque ele achou que eu estava menosprezando o adversário, alguma coisa assim. Entendi. Falei, tá bom, nunca mais dei. Um jogo lá, tava pau a pau, a gente perdendo, alguma coisa assim. Ele chegou para mim e falou assim, Willy, batuta em salto, que é saque pulando. Batuta em salto. Eu falei, não, eu sou no pato, não. Eu tinha falado que eu era louco, eu não quis dar o saque. O bicho ficou bravo comigo. Então, eu comecei a dar na Itália, não sei, né? Então ficou essa polêmica, William Montanaro, Renan.
Não interessa. Se a gente tivesse patenteado, a gente estava rico, mas tudo bem. Verdade. E hoje a velocidade é algo absurda, né? Quem deu esse nome de Viagem ao Fundo do Mar foi o Brunoro. Porque o Bernard, né, que dava esse saque, parecia um Jornada nas Estrelas, e a gente foi fazer uma final Atlântica Boa Vista e Pirelli, o repórter chegou para o Brunoro e falou assim, e aí, putz, como é que você vai fazer para parar o Jornada nas Estrelas do Bernard? Aí o Brunoro falou assim, não, nós estamos vindo com Viagem ao Fundo do Mar, que era, ele inventou esse nome na hora, que era um filme que tinha Viagem ao Fundo do Mar, tal, e ficou Viagem ao Fundo do Mar, viagem. Esse eu assistia, tinha o Kowalski, eu lembro desse. O Kowalski, submarino. Muito bom, muito bom. E hoje você está como técnico, você está trabalhando aonde, William? Eu não estou mais trabalhando em Superliga, eu parei, porque antes da pandemia eu estava em São Bernardo e parei. Depois com a pandemia, eu já me aposentei, eu sou professor também, eu peguei e fiz um projeto de voleibol master. Eu moro em Santo André ainda. Eu fiz um projeto. Pô, não quero. Eu estou trabalhando com transmissões, eu trabalho no Canal Brasil, na Eno Sports, né? Comentarista da Superliga, comentarista de voleibol em geral. E fiz esse projeto de voleibol master aqui em Santo André, que, graças a Deus, é um sucesso incrível. E eu não quero outra coisa. É muito legal porque a galera que não é só com quem já jogou voleibol, mas a maioria é de quem já jogou voleibol, então tem uma coisa mais encaminhada, é um trabalho legal que eu faço. E é uma galera que me viu jogar, é uma galera... Então, os caras, né, é feminino e masculino. Eles têm o maior prazer de ir lá treinar comigo, e é muito legal. E é muito empolgante. Eu trabalho só à noite agora, e faço torneios também de voleibol master aqui na cidade. E é um sucesso muito grande. Eu não tenho mais vagas, eu não tenho mais local para fazer com tantos alunos que eu tenho. Então, é muito show, muito show. Os caras vão lá porque querem treinar, não pagam, né, para isso, e com o maior prazer, não é aquela coisa obrigatória, e treinam mesmo, é muito legal. Eu faço os treinos exatamente como eu fazia os treinos de profissionalismo, lógico, com uma diferença muito grande, né? Você tem que respeitar a idade de cada um, né? Mas é muito legal, muito show, eu estou muito feliz. E assim, eu trabalhei 3 anos com o Rodrigão, né, no Santos Vôlei Praia Grande, e do pouco que eu tive a oportunidade de estar presente, de estar convivendo, assistir Superligas, enfim, foi algo assim muito marcante para mim. Mas eu começo sempre a trabalhar, como estava na comissão técnica, eu trabalhava muito na parte de bastidores, e eu vi uma certa dificuldade de apoio, de patrocínio para o vôlei, né, comparado ao futebol. E ontem eu estava falando com o Marcelo Negrão, eu falei assim, eu acho que o Brasil, na verdade, ele não é o país do futebol, é o país do voleibol, porque de tanto que a gente já ganhou, de tantos nomes, né, de tantas conquistas, eu não consigo entender o porquê dessa dificuldade de apoio. Então você vê grandes nomes do nosso vôlei hoje tendo que ir jogar na Itália, não talvez pelo prazer, porque eu acho que eles gostam muito do país, mas a condição não tem nem como comparar com o Brasil. O que pode estar acontecendo? Times grandes como Taubaté, quebrando, o que pode estar acontecendo? Eu acho que é meio complicado. Você falou, é o país do vôlei, porque futebol, na minha opinião, é religião. É religião, sim. Isso aí é um concurso. Não sei, ninguém fala para uma criança, apresente uma bola para uma criança, ela dá um chute, quer dizer. A dificuldade, o voleibol, não é que ele seja um esporte caro, mas primeiro, antigamente você tinha um problema muito grande que para a transmissão do voleibol é muito difícil, porque você não tem hora para acabar. Imagina se era como era antigamente, que tinha vantagem. O jogo ia demorar o dia inteiro. Então, mesmo sem ter a vantagem, você pega um jogo que ele pode durar de 1 hora, ele pode durar 4 horas. Então, isso é muito difícil de você colocar em TV, principalmente TV aberta. Se bem que, graças a Deus, a TV aberta é questão de tempo para acabar. Não é só streaming, agora só vai ter, né? Não vai, só TV a cabo, não vai ter mais como. E assim, nós do voleibol ainda somos, apesar de ter muita dificuldade, né?
para continuar, para conseguir patrocinadores master, é muito difícil. Hoje em dia você tem no feminino 5, 6 que tem essa possibilidade de ter. Opa, virou aqui. Sem problema. Aí chegou. O que está acontecendo aqui? Tava certo, agora voltou. A minha filha. Voltou? Vira na outra posição, porque senão ele corta um pouco. Do jeito que estava, acho que estava bom. Aí. A minha filha foi para. A minha filha faz transmissão também. Ela foi para a transmissão, levou o computador, eu estou fazendo celular. Sem problema. Então, existem 5, 6 patrocinadores no feminino e no masculino, são patrocinadores, são equipes, vão ter sempre patrocinadores, né? No feminino, no caso, é o Rio, né? Osasco, Minas, Praia, tem esses patrocinadores mais. Os outros 6 brigam todo ano para conseguir, é complicado. Mas um dos fatores é exatamente esse, a TV. Né? Ainda não tem um mecanismo que você consegue colocar em TV aberta. Por isso, os patrocinadores dão uma fugida. Está melhorando isso. O voleibol, ainda, na minha opinião, é muito acima dos outros esportes. Né? Ainda consegue muito mais patrocinadores. Eu vejo que os times, o basquete tem um campeonato que é muito legal, o interior é muito forte, mas eles não conseguem mais, a nível mundial, trazer resultado. E isso pesa muito. Isso pesa muito. Nós, o voleibol, esse ano, que foi um ano horrível, ainda trouxemos uma medalha olímpica. Foi um ano de pandemia, uma complicação incrível. A gente deu uma caída também nas categorias de base, mas já está, né? A Confederação Brasileira já está correndo muito atrás disso, está fazendo uma nova estruturação. Mas é complicado os patrocinadores, como tudo, né? A política, né? Nossa, não beneficia nada. Né? Vamos torcer para que tudo, né, continue evoluindo como está. Mas é muito complicado esse lance de patrocinador. Né? A fórmula, né, ainda está um pouquinho errada, tem muita coisa que tem que ser revista, né? Tem muita coisa que tem que ser revista para futuras competições. Mas o voleibol ainda, eu reputo como uma das modalidades que ainda está um pouquinho não, muito acima das outras modalidades em relação a patrocinadores, um campeonato de uma Superliga muito forte, né? Não é mais forte do que a italiana, do que a Rússia, mas é uma Superliga muito forte. A gente continua trazendo jogadores de fora e jogadoras de fora para cá. É uma tristeza muito grande que a gente perde muitos jogadores, né? Mas isso, ao mesmo tempo, a gente vem vindo a garotada aí, a gente vai, né, massificando cada vez mais. Talvez o lado positivo deles jogarem fora é ter o contato com os estrangeiros e, quando vem para a seleção, tá ali equiparado em alto nível. Talvez seja um lado positivo, né? É um lado positivo, mas é o que eu falo, a nossa Superliga, né, os nossos não deve, e não existe no mundo treinadores como o Brasil. Não existe no mundo quem treine mais do que a gente treina. E certo, não é simplesmente dar treino, não. As comissões, qualquer trabalhinho que você vai pegar lá numa Liga C, né, um rapaz que está lá, uma comissão, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho todinho regrado, todinho, né, visando, não é uma coisa que você chega lá, apesar de toda a dificuldade que você encontra nas ligas menores, né, de patrocinador, você vê um trabalho incrível. Eu acho que os maiores treinadores do mundo, as nossas 2 referências maiores, né, Zé Roberto e Bernardinho, esses, outro patamar. Mas abaixo deles, os nossos treinadores, na minha opinião, aqui não devem nada. A galera que tem que aprender, mas a gente inova muito, é impressionante. A gente ainda não tem peca um pouquinho do material humano, né? A nossa renovação está começando agora. A garotada que vem lá demora, um ciclo olímpico demora muito. A gente ainda depende de algumas jogadoras mais veteranas, porque para você fazer uma equipe boa, você tem que mesclar. Não adianta você só pôr a garotada. Você tem que ter, né, mais experientes, mais ou menos. Troca de experiência. Cada Olimpíada você tem que jogar 2, 3 ali sempre. Às vezes fala, poxa, mas não era ela que tinha que ir, não. Ela tem que ir porque porque vai para o próximo ciclo olímpico, vai estar com certeza. Aquela visão fora da reportagem, né? Quem está o dia a dia ali dentro. Exatamente. É essa visão que eu falo que o voleibol ensinou muito para outras modalidades, né? Porque
Antigamente, no Brasil, você ser segundo e último era a mesma coisa. Futebol ainda é assim. No Verdade. futebol a gente não chega mais por, na minha opinião, muita coisa errada. Nós temos, para mim, os melhores jogadores nós temos. Agora, os nossos treinadores estão meio ultrapassados em relação, os caras aprenderam né, que os nossos dribles podem ser parados. Os caras aprenderam uma forma, né, de marcação que está difícil a gente sair. Enquanto a gente não se adaptar a esse novo momento do futebol, a gente vai ficar para trás, não adianta, não vai ganhar mais. Meu amigo, as duas últimas perguntas finais em uma só. Qual a sensação de ter chegado aonde você chegou e, emendando, o que você seria se não fosse um atleta do vôlei? Bom, a sensação é maravilhosa, cara. E o que eu falei, eu respondo ela com o que eu fiz no começo. Tudo que aconteceu na minha vida, eu dei um voleibol. Conheci o mundo inteiro, a minha esposa, tenho minha filha, todos ligados no esporte. O esporte, para mim, particularmente o voleibol, foi tudo. Através, né, eu sou o que sou, devo tudo ao voleibol. Né? Não só como experiência de vida, mas tudo que eu tenho, o mundo inteiro que eu consegui, viajei, não teria viajado o mínimo do que eu viajei. E o que eu seria é complicado. Eu seria alguma coisa ligada, tentaria ser alguma coisa ligada ao esporte, eu acho. Não vejo em mim ainda um outro tipo de profissão. Talvez essa com o microfone também, que é ligada ao esporte. Eu gosto de ser o que eu faço hoje, de ser comentarista, eu gosto. Não sei, mas eu já me fiz essa pergunta várias vezes, mas teria que ser alguma coisa. Não tenho vocação para medicina, advocacia, engenheiro, não tenho, sabe? Não sei, mas teria que ser alguma coisa. Talvez eu fosse só um professor de educação física, entendeu? Não, de certa forma, estaria ligado ao esporte, mas... Está na veia, né? Está na veia o esporte. Eu não consigo, eu estou sempre atrás de uma bola. Eu não consigo... Eu jogo até hoje os Master aqui, em Santos, tem um agora em abril, tem agora o Master aí em Santos que eu vou. Eu gosto muito de jogar futebol, né? Muito, muito, eu jogo muito os torneios de Master de futebol. Quando tem uma bola, eu estou atrás. Perfeito, capitão. Vou pedir para você deixar suas considerações finais, se quiser deixar aí suas redes sociais. E a palavra que fica aqui é gratidão. Obrigado por atender o nosso podcast aí, Fala Chefe Celebridades. Foi um bate-papo curto, mas muito, muito saudável. Obrigado de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar. Espero torcer muito pelo canal aí. Sempre que vocês precisarem de mim, estou aqui à disposição de vocês. Minha rede social é wcapita7, né? Ou então, o TCW7, acompanha lá no YouTube todos os meus treinamentos, os meus torneios, eu coloco tudo lá. E parabéns aí a vocês, né? Estão aí começando e já é muito legal. É muito legal poder sempre falar não só do meu voleibol, do esporte. Sucesso para vocês aí. Precisarem, contem sempre comigo. Maravilha. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, abração.